Olá, turminhas! Tudo bem com vocês? Beleza, comigo está tudo bem. Hoje vamos juntar as salas novamente. Vamos trabalhar juntos, segundo e terceiro ano. Por quê, professora? Porque nesse primeiro momento vamos aprender um pouco mais de história. E na disciplina de história, iniciamos o nosso projeto Folclore. E aí, na aula passada, que foi produção de texto, eu sinalizei para vocês a atividade que será feita, né, através de uma aula explicativa, que vocês vão enviar o vídeo explicando, falando um pouco sobre o nosso personagem, que nada mais, nada menos e mais ilustre, o Luiz da Câmara Cascudo, que é um dos maiores historiadores e é potiguar. E ele melhor representa o folclore brasileiro, o nosso folclore, com riquíssimos detalhes. Então, na aula passada, na produção de texto, eu falei o quê? Revisando aí, que vocês podem trabalhar a biografia para saber quem é Câmara Cascudo, as suas obras, que são inúmeras obras. Ele fala sobre a culinária potiguar, a culinária do Nordeste, ele fala sobre as lendas, ele teve influência política aqui no Rio Grande do Norte. Então, vocês podem escolher quais assuntos vocês quiserem dentro da biografia do Luiz da Câmara Cascudo. E para isso, vamos iniciar nossa segunda parte do projeto Folclore, que aí tem tudo a ver com Câmara Cascudo. E olhe que eu vou falar assim, ó, nos mínimos detalhes, para vocês entenderem que da onde eu vou começar e aonde eu vou terminar em Câmara Cascudo, para vocês verem aí como é riquíssima a obra e ajudar vocês também a construir essa biografia, essa pesquisa que vocês vão iniciar aí, tanto o segundo ano como o terceiro ano. E vocês vão ver aí que na aula de hoje eu vou falar de um personagem assim muito simples, que todos conhecem do nosso folclore. E os detalhes que chega até o Câmara Cascudo através de história, que já falamos aqui nas aulas passadas dentro da disciplina, lá nos povos indígenas, lá no descobrimento do Brasil. Olha, gente, a aula de hoje promete. A segunda parte do projeto Folclore, gente, vocês vão sair, ó, conhecendo tudo, curiosos e saber mais ainda da nossa cultura. Gente, é muito massa. Então, para esse momento, vocês vão estar no cantinho da leitura, já estão aí no cantinho da leitura, ó. Vestiram a camisa. Ah, que legal! E o material. O que é que vocês vão precisar? Apenas de um caderno, uma folha de ofício, lápis e borracha e senta que lá vem a história. Eita, que a professora gosta de contar história. Adoro, galera! Então, organize esse material aí, caderno, lápis, borracha, folha de ofício e senta e ouve a história e vai só aí, ó, anotando os tópicos, que aí vai ajudar vocês na explicação que vocês têm até o dia, o que é mesmo? Hã? Não ouvi? Até o dia 19 de agosto para mandar o vídeo falando um pouco aí do nosso projeto Folclore aí, que tem tudo a ver com as curiosidades do Câmara Cascudo, ou melhor, Luiz da Câmara Cascudo. Olha, a fotinha dele vai ficar aqui. E nessa aventura que vamos aí contar de uma lenda que é uma das mais conhecidas e uma das mais antigas, vocês vão entender por quê. Tudo a ver com os povos indígenas, descobrimento do Brasil. Opa, descobrimento não, o Brasil já existia com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, senta aí que a professora, ó, hoje vai trazer história, história pura, que tem tudo a ver com nós potiguares também. Então, segundo e terceiro ano, abra bem os ouvidos e senta e se concentra, que eu vou dar uma dica. Hoje vamos iniciar a nossa segunda parte do folclore
falando aqui de um personagem dos contos folclóricos, das lendas que faz a gente tremer nas bases. Eita, que quando eu era pequena, olha, eu tenho um testemunho para contar, e não foi ninguém que falou para o amigo, que o amigo falou, que chegou até mim, que alguém falou. Não, a pessoa disse para mim mesma. Eu não ouvi, mas ó, eu escutei. Eu vou contar aqui também, minha gente. Estou dizendo que hoje é dia de história. Então, hoje vamos iniciar nossa segunda parte do Projeto Folclore, falando desse personagem aqui. Alguém conhece esse personagem, minha gente? Olhe, segundo e terceiro ano, alguém conhece? Perceberam o cabelo dele? Perceberam o pezinho dele? Essas dicas, quem sabe o nome dessa lenda? A lenda do Curupira, minha gente. Olha aí, já anota aí. A professora hoje falou no Projeto Folclore, na aula de História, sobre a lenda do Curupira. Vocês sabiam que o Curupira é um dos personagens mais famosos do folclore brasileiro? Exatamente. Um dos mais famosos e um dos mais antigos do nosso folclore brasileiro. E você sabia que o nome Curupira tem origem do Tupi? Exatamente. Isso quer dizer que é uma lenda indígena. Os indígenas, os índios, quem contavam essa lenda do Curupira. Por isso que o Curupira vem de um nome Tupi. E sabe o que significa? Corpo de menino. Curupira quer dizer corpo de menino. E ele é conhecido por proteger a mata, a floresta. E vem aí de origem dos povos indígenas. E o Curupira também é muito conhecido na região norte, mais ainda ali na Amazonas, Pará, ele é muito forte aí essa lenda do Curupira, tá bom? E também as suas características é marcante. Por quê? Porque ele é retratado como um anão, por ser pequenininho, tem o cabelo de fogo e tem os pés virados ao contrário. Sabe por quê? Porque ele engana os caçadores. Os índios morriam de medo do Curupira, tremia nas bases, porque o Curupira perseguia quem entrava na mata para procurar e caçar animais e fazer o desmatamento da floresta. Então ele ia lá e atacava esse povo, fazia eles perderem o caminho, que aí eles se perdiam na floresta e nunca mais encontravam o caminho para casa. Por isso que os índios tinham tanto medo aí do Curupira, porque ele protegia a mata, a floresta. E além de enganar, porque os pezinhos que iam para frente, ao mesmo tempo, estavam virados para trás. Se ele corria para trás, dizia que ele tinha ido para frente. Se ele ia para frente, dizia que ele ia para trás. Era uma confusão por conta dos pés ao contrário. Os tornozelos eram virados para frente e os pés para trás. Olha que confusão. Olha como ele enganava. E dizem até que para procurar animais para caçar, só se fosse para consumo. Mas se fosse para caçar, para matar, ele ia lá e dava uma lição nos caçadores. Por isso que os índios tinham tanto medo. E diz a lenda lá que para entrar na floresta, o caçador tinha que oferecer fumo. Se é verdade, eu não sei. Estão contando o que o povo conta. Então, o pessoal fazia aí, deixava fumo na floresta, que era para o Curupira não perseguir esses caçadores. Então, isso faz parte aí de uma das histórias. E o mais curioso disso tudo, que com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, em 1560, a primeira pessoa que relatou por escrito aos europeus que existia o Curupira, adivinha quem foi? Vocês sabem, minha gente? Foi o padre José de Anchieta. É verdade. O padre José de Anchieta, ele veio ao Brasil para
ensinar os índios a se converter para o catolicismo. Então, ele veio ensinar o catecismo e a língua portuguesa para os índios. E aí, os índios relataram para ele essa lenda do Curupira. Daí, o padre José de Anchieta morava em São Vicente, que era o litoral de São Paulo. E ele fez uma das primeiras cartas para os europeus, relatando a lenda do Curupira. Veja aí como é uma das mais antigas. E sabe quem, depois de muitos anos, traduziu essa carta? Quem, minha gente? Quem é o nosso personagem aí que estamos trabalhando no nosso folclore? Foi o Luiz da Câmara Cascudo. Ele é um dos maiores historiadores, pesquisadores do folclore. E ele quem traduziu essa carta do padre José de Anchieta, de 1560, relatando a experiência que os índios contavam para ele sobre essa lenda. Olha que curiosidade aí de Câmara Cascudo. Gente, é muito massa. Eu fico assim, viajando, porque eu nem sei, assim, de tanta emoção que eu fico. Assim, pensa, uma história de 1560, feita aí uma carta por um padre relatando lá os portugueses que existia essa lenda. E anos depois, o Luiz da Câmara Cascudo foi quem traduziu essa carta. É muito massa, minha gente. Mais uma da curiosidade que eu deixo aí no nosso projeto Folclore, parte 2, a lenda do Curupira. E vocês sabiam que quando eu era pequena, lá no interior da minha família, agora é um relato meu, hein, gente? Lá em São Tomé, alguém já ouviu falar desse interior, São Tomé? Pois bem, existe esse interior e fica ali depois de São Paulo do Potengi. Quando eu era pequena, eu fui passar as férias num sítio dos meus tios. E aí, quando foi à noite, nós todos estávamos deitados nessa casa e eu escutei um assobio bem comprido. Tinha hora que esse assobio estava bem próximo de casa e tinha hora que ele estava bem longe lá de casa, mas era um assobio muito doido. E eu chego, ó, ficava arrepiada. E aí o meu tio dizia: Olha, o curupira está próximo da casa. Isso foi alguém que entrou para caçar. Olha só o assobio. Gente, meu tio falou isso para mim. Meu tio Chico. E ele também era caçador. Então, nesse dia, eu não vi, mas ouvi um assobio e era muito diferente de um assobio de uma pessoa humana. E aí, o meu tio comentou com minha mãe, com meu pai, né? Com as pessoas que estavam na casa, que aquele assovio era do Curupira e estava próximo de casa. Isso era sinal que tinha alguém caçando. Se é verdade, eu não sei, mas que eu ouvi e tive experiência, assim, foi uma das primeiras que marcaram, assim, uma contação de história, foi essa aventura aí que eu passei no sítio lá no interior de São Tomé. Então, gente, um grande abraço. Na próxima semana eu vou trazer mais uma parte 3, mais curiosidade, até vocês concluírem aí o vídeo explicativo e mandar para mim, valendo 3, tá certo? Que vamos somar junto com a prova escrita. Então, pessoal, até o nosso próximo momento, que será geografia.